suas mãos. Feche os seus olhos. Há uma nuvem profética nesse lugar. Anjos do Senhor estão posicionados aqui neste lugar para determinar a palavra profética entrando sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Existe uma palavra liberada de Deus que vai trazer uma mudança, uma transformação sobre a sua casa, uma transformação sobre a sua família. Deus escolheu essa sexta-feira, chamou de sexta-feira profética, entregou essa visão para o apóstolo, para essa visão entrar na sua casa como uma bola de fogo, com uma unção tremenda, despedaçando o jugo, mudando circunstâncias, mudando governos, mudando atuações. Deus vai agora atuar de uma forma impressionante sobre a sua vida. A palavra liberada vai mudar tudo, vai trazer uma outra situação. Eu já quero declarar sobre o Vinícius. Vinícius, uma outra situação está vindo sobre a sua vida. O poder de Deus está vindo sobre a sua vida. A cura está vindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o poder profético da palavra está adentrando agora esse hospital, está adentrando agora essa casa, está adentrando agora sobre essa família e dizendo: Vinícius, seja curado. Vinícius, receba a cura. Vinícius, seja agora tocado na sua medula, seja agora tocado no seu sangue, seja agora tocado com o poder de Deus. O poder do alto está aqui. O Altíssimo está agora com a sua mão estendida. A sua destra não está encolhida. A sua destra está estendida sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Você aí na sua casa, feche os seus olhos e receba agora o poder de Deus. Receba agora essa palavra profética. Você e sua família estão blindados. Você e sua família estão protegidos. Você e sua família estão agora recebendo o poder da cura de Deus. Você e sua família estão sendo visitados pelo poder do Altíssimo. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa serão mantidos em segurança. Deus está entrando com providência. Assim eu libero essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Querido, para quem acha que nós não estamos em tempo de atuação tremenda de Deus, mover de Deus para mudar situações, guerra, batalha, eu quero te dizer, existe uma batalha nos céus, mas eu tenho uma boa nova para você. Esteja do lado certo, esteja do lado de Deus, esteja se consagrando cada vez mais, esteja se santificando cada vez mais, esteja buscando o Deus dos céus cada vez mais, esteja acertando a sua vida cada vez mais, porque Deus está dizendo: existe uma batalha nos céus, mas eu resgatarei a sua casa, eu resgatarei o seu filho, eu blindarei, eu farei diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Eu, o Senhor, estou com a mão estendida para te guardar, te abençoar e te fazer a chegar em outros níveis. Por isso é tempo de guerra, mas o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Receba isso. Quem crê, dá um glória a Deus. Quem crê, dá um aleluia. O Senhor está contigo. E uma palavra que Deus me deu nessa noite, e depois nós vamos falar sobre como agir diante dessa palavra, para Deus mudar a situação, para Deus mudar o cenário. Mas eu quero que você comece a entender o que Deus tem para liberar profeticamente sobre a sua vida, para mudar totalmente a sua vida, você começar a entender de uma outra forma. Por isso essa é uma sexta profética, por isso esse é um dia profético, onde você recebe uma palavra e tudo começa a fazer novo, tudo começa a ser diferente na sua vida. Abre em 1 Reis, capítulo 18. A palavra de Deus, levante ela, abre ela agora e abre em 1 Reis, capítulo 18, Ministério da Fé. Versículo 17 ao 21 por enquanto. Querido, nós temos que entender que em diferentes níveis existem guerras de altares. Existem guerras de altares pessoais, existem guerras de altares família,
Existem guerras de altares em nível local, existem guerras de altares em nível de uma nação, guerras de altar em nível mundial. Eu quero provar na palavra, explanar na palavra e principalmente liberar a palavra profética sobre a sua vida. Porque senão sua vida continua a mesma. Você vem para a igreja, você assiste um culto e você é uma pessoa na igreja e outra pessoa lá fora. Você se comporta de um jeito na igreja e se comporta de outro jeito lá fora. Ou às vezes até se comporta do mesmo jeito na igreja, mas não é o que Deus quer, e se comporta do mesmo jeito lá fora. E Deus entra com um tempo profético. Um tempo profético. Não só para mostrar o poder dele sobre o mundo, mas vir com o poder dele para trazer o povo dele para a realidade que ele quer. Tirar as escamas dos olhos do povo dele. E ele levanta profetas para isso. Nós temos um profeta nessa casa, o apóstolo Fádio, que entra falando coisas que podem parecer que são assim, diferentes, mas é que ele está enxergando o sobrenatural. E aqui nessa época, tinha um homem chamado Elias. Elias falavam coisas que as pessoas não entendiam, e ele tinha dito: não vai chover. Aí você fica dizendo, por que ele disse que não vai chover? E eu quero discorrer nessa palavra as implicações no mundo espiritual, o que muitas vezes o profeta fala no mundo natural, que ele está começando a combater, começando a ter uma guerra de altares, que vai combinar com Deus fazendo a parte dele, mas o profeta tem que liberar a palavra antes. Por isso que eu vim liberar palavras sobre a sua vida nessa noite, que vão trazer a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, se você decidir receber isso sobre a sua vida. É uma decisão. Amém? O versículo 17 do capítulo 18 diz: vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a minha família, e a família de teu pai, deixaste os mandamentos do Senhor, e seguiste os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do porte sagrado, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Mas o povo não lhe respondeu nada. Senhor, essa é a tua palavra. Traz a revelação, traz a luz, porque tudo o que está aqui é logos, mas nós queremos o rema dessa noite. Nós queremos a existência nessa noite. Nós queremos, Senhor, o mover, o agir, o movimento da palavra que traz a unção que despedaça o jugo. Em nome de Jesus. Quem recebe, dá um glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Nesse tempo, Elias tinha dito que não ia chover, e já não chovia durante 3 anos e meio. E se você não entende o contexto, você não entende o começar da palavra profética. Por isso que, com o agir dessa palavra de Deus, você vai receber essa palavra profética e coisas vão mudar na sua vida. Situações vão mudar dentro de você. Situações vão começar a trazer clareza aos seus olhos. E você vai mudar suas orações. E você vai mudar o seu clamor. Porque muitas vezes clamamos por muitas coisas que queremos na alma. Mas precisamos ser tocados no Espírito, para o clamor vir do Espírito, e não somente para cumprir os desejos da alma. E o homem guiado por Deus, ele recebe no Espírito. E Elias disse: não choverá, segundo a minha palavra. E começa uma seca terrível. E de repente Deus diz: se apresenta agora. E ele vai lá e se apresenta.
Justamente Obadias, que vai procurar ele, diz: te procuramos tudo quanto é canto, até em outros reinos, e não te achamos. E ele vai se apresentar porque Deus disse: chegou o momento. Entendemos aqui a primeira coisa, irmãos. A palavra profética foi liberada há 3 anos e meio, como diz em Tiago 5,17. 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel, porque o verdadeiro Deus tem poder sobre ventos, sobre o mar e sobre a chuva, como Marcos 4,41. Mas o que quer dizer isso? Por que diz isso em Tiago 5,17? Porque justamente Baal era o senhor da tempestade. Baal era considerado o senhor da fertilidade. Era justamente o principal deus masculino dos reinos em volta de Israel. E o pai de Jezabel, o rei de Sidom, Etbaal, ele era o sumo sacerdote de Baal. E Acabe se casa justamente com Jezabel. Então cuidado com a aliança que você faz no casamento. Cuidado com as alianças que você realiza na sua vida, que você vai ter que conviver. E justamente Jezabel começa a trazer o culto a Baal. Mas não é somente Baal, mas cultuavam a Asera, a mulher dele, que é justamente a deusa da fertilidade. E faziam sacrifícios de crianças, e derramavam sangue inocente, e faziam imoralidades sexuais. E seus sacerdotes, que eram 450 de Baal e 400 do poste ídolo de Asera, considerada a esposa desse Deus, era que trazia grandes colheitas, que trazia grande crescimento da vegetação. E justamente o profeta libera qual palavra, irmãos? Guiado por Deus: não choverá segundo a palavra de Deus sobre a minha boca. Deus agiu na boca de um homem, como eu creio que Deus age na boca de homens e mulheres até hoje. E Deus te trouxe aqui nesse culto para te levantar como um profeta do Senhor, como uma profetisa do Senhor, para Deus falar através da tua boca, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família, em reuniões familiares, dentro da igreja, porque o profeta não é para ficar misturado com situações que embaraçam a ele e não deixam ele com uma autoridade para declarar certas coisas. O profeta tem que estar conectado a Deus, ligado ao Senhor. E justamente Elias chega no momento certo, após esses 3 anos e meio, e convoca uma guerra de altares. Deus convoca uma guerra de altares. Se a gente for pegar 3 anos e meio, podem levar a grande tribulação, a situações que vão ocorrer no futuro. Nada na Bíblia é por acaso, irmãos. Os homens de Baal, os profetas de Baal, começam a fazer, em princípio, o mesmo sacrifício, tentativa de sacrifício naquele local, desde de manhã. E quando Elias começa, olhem bem, preste atenção aqui, tudo é importante na palavra. É justamente na hora nona, que são as 15 horas da tarde. Hora nona porque o calendário judaico não é o greco-romano, mas ele segue o sol e a lua. Então, a nona hora começa às 6 da manhã, a primeira, a terceira hora às 9, às 6, às meio-dia, a nona hora às 15 horas. 15 horas era o quê? Êxodo 20, que fala sobre o sacrifício da tarde. Mas por que isso, pastor? Porque já era o momento certo de se colocar o incenso e o sacrifício para Deus. E mais ainda, se você vê Jesus, o sacrifício de Jesus, quando ele expira e morre, era na hora nona, às 15 horas da tarde. Você está entendendo a guerra de altares? Até para entrar com uma guerra de altar, de nação, como foi em Elias, tinha que ser no horário certo. Para entrar numa guerra de altares mundial, como foi no caso de Jesus, pela sua vida,
tem que entrar no horário certo. Temos que estar antenados a Deus do que Ele está falando. Não podemos deixar certas coisas atuarem na nossa alma. A nossa alma é ligada às emoções, é ligada à vontade, é ligada ao cognitivo. Você tem que deixar essa parte e, como o pastor Edivaldo fala, meditar na palavra, para a palavra vir no seu espírito, porque senão a alma barra a palavra. E o profeta tem que deixar a alma vir no espírito. Não é só ler a palavra, é meditar na palavra. Não é só vir no culto. Tem pessoas que vêm no culto e ficam olhando o celular, e ficam olhando o WhatsApp, ficam olhando outras coisas e não conseguem receber a palavra, porque a alma está dominando. A alma está ansiosa por alguma coisa, a alma está buscando alguma coisa, a alma... Você tem que chegar aqui e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque senão você não consegue se conectar em espírito, e a palavra não faz o efeito que poderia fazer. Faz, mas não faz aquele efeito que poderia fazer. E Elias vai para o Monte Carmelo para fazer os altares, e justamente às 15 horas ele clama a Deus, ele busca em Deus, fala dos profetas de Baal, que nada acontecia. Ele diz: Deus vai fazer com fogo. Vamos ler o versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. O que o povo respondeu antes? Nada. Quando ele disse: vocês serviam a Deus ou serviam a Baal? O povo não respondeu nada. Muitas vezes nós estamos assim. Você está servindo a Deus ou está servindo a Baal? Muitos podem dizer: estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, eu vou no culto. Mas Deus está trazendo uma reflexão hoje sobre as nossas vidas. Esse momento em que estamos mais em casa, esse momento em que podemos utilizar nossa vida para buscar mais a Deus, ficamos buscando várias outras coisas, menos buscar a Deus. Ver mais Netflix, ver mais outra coisa, fazer outra coisa. É tempo que Deus está dizendo: dedique-se à minha palavra, que eu vou abrir uma estrada que você não vai ter dimensão para onde eu vou te levar. O apóstolo tem entendido isso. O apóstolo tem buscado na igreja. O apóstolo tem sido profético. Deus levantou como ano 2020. Deus tem dito para ele, enquanto muitas pessoas estão paradas, não querem vir à igreja, pessoas não querem abrir certas coisas, ele está ali, sendo um Elias nessa geração, dizendo: a palavra de Deus vai se cumprir. O poder de Deus vai vir sobre a sua casa e a sua família. Vamos abrir as igrejas. Vamos deixar o poder de Deus vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos ajudar aqueles que estão com dificuldade. Vamos aumentar mais a parte social. Vamos ter mais voluntários. Vamos ajudar aqueles que não podem. Vamos levar o evangelho lá na casa deles. Nesses tempos que parece que estão difíceis, de crise, é que nós vemos quem realmente são homens e mulheres de Deus. Quem se posicionam realmente como profetas do Senhor nessa geração. Onde vários estão seguindo Baal, que é o governo, que é a situação que está reinando, que é a situação que está atuando, e muitos estão sendo: eu quero ver a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu declaro agora profeticamente a presença de Deus. Você que está aqui buscando, você que está sintonizado na cesta profética, a palavra profética vai entrar dentro do seu espírito, vai mudar situações na sua vida, e você vai começar a ver Deus de uma outra forma, e Deus vai agir, abrindo portas que você não pode abrir. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é perguntado: até quando? Elias pergunta para aquele povo, mas isso é uma pergunta que pode ecoar em várias gerações. Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Jesus fala isso. Não pode ser morno, ou tem que ser quente ou frio, mas não morno, que senão eu estou a ponto de vomitar. Ele está dizendo: não pode ficar oscilando, porque quem oscila como as ondas do mar não tem fé. Quem não consegue focar, quem não consegue se dedicar
na presença de Deus, dizendo, não, eu estou na presença de Deus. Nós não conseguimos exercer a fé. Tentamos com a nossa alma, tentamos de um lado e para o outro fazer as coisas, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque não é pela nossa força, é pelo Espírito do Senhor nos guiando. É o Espírito do Senhor falando dentro de nós. E Elias propõe uma guerra de altares, porque justamente a batalha, antes de ser realizada algo no seu mundo natural, aqui nesse mundo, ela tem que ser ganha no mundo espiritual. Se não for ganha no mundo espiritual, não traz a consequência aqui na terra. Amém? E justamente altar define trono, e trono define governo. Se a gente não entender isso, altar define trono. Quem está no trono da sua vida? Para quem você ergue o seu altar? Para quem você vai ter a guerra de altar para destronar aquele que não pode estar na sua vida? Porque somente Deus pode estar na sua vida. De Deus não se zomba, Ele sabe, Ele vê, Ele tudo conhece. Então Deus sabe se Ele está na sua vida ou não. Então é necessário uma batalha de altares. Quando você vier aqui, que eu vou falar sobre ofertar, você vai dizer, eu entro agora numa batalha de altar, como Elias entrou com aquela oferta de água no tempo da seca, e eu vou ver Deus agindo na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, na minha profissão, porque eu vou levantar o altar certo, restaurar o altar diante de Deus, e vou destronar quem estava na minha vida. Vou declarar que Deus está no trono na minha vida, e o governo vai ser mudado, e vai ser estabelecido o governo do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Querido, não espere alguém fazer por você. Vou te dizer uma coisa, salvação é individual. Foque a sua vida, conserte a sua vida, ajuste a sua vida. Depois Deus é poderoso para ir fazendo no resto que está ao redor de você. Não fique dando desculpas, não fique querendo mudar os outros ou impor alguma coisa sobre os outros. Decida se posicionar em Deus, e Deus vai honrar você. Deus vai saber que você, nessa guerra de altar, tirou do trono quem não podia estar no trono da sua vida. Pastor, não entendi. Quem pode estar no trono da sua vida? Às vezes um familiar seu. Às vezes pode estar centrado no trono, não Deus, e Deus é um Deus zeloso. E sempre tem um espírito atrás. Não pense que porque é algo que você diz assim, puxa, mas de repente é meu filho, como foi o altar de Abraão que ele teve que levantar no Monte Moriá, um dos altares da aliança abrâmica. Foram 4, mas eu quero ressaltar esse. Aquele altar foi para colocar que quem estava dentro dele era Deus, e não Isaac, sentado naquele trono. E ele foi para uma guerra de altar com ele mesmo. Primeiro altar, guerrei com você mesmo, para deixar Deus estar no altar da sua vida. Mas por quê? Às vezes você se acha um mimadinho de Deus, acha que Deus tem que fazer tudo para você, e Deus está dizendo, filho, você está tão errado, precisa mudar tanta coisa na sua vida, e você está reclamando comigo que eu não faço? Levanta a guerra do altar na sua vida. De repente tem alguém aí por causa do seu orgulho, não, porque eu leio a Bíblia como ninguém lê, olha, eu faço de um jeito que ninguém faz, e Deus precisa quebrar esse altar de orgulho. Às vezes é de imoralidade, que só você faz na escondida e ninguém vê. Às vezes é de lascívia, às vezes é até coisa mais forte, e você precisa entrar numa guerra de altar pessoal. Vá orar em línguas, vá buscar a Deus, vá colocar uma oferta nessa noite no altar, dizendo, a primeira guerra é a guerra pessoal que Abraão teve no Monte Moriá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba aí na sua casa. A segunda guerra de altares é justamente essa de Elias, que é muito mais explicativa. Fala também que foi na hora 9, às 15 horas da tarde. E ele começa a fazer
uma preparação do cordeiro, porque na época da lei, no sacrifício da tarde, faz um rego, onde caberiam 2 porções de semente, porção dobrada, querido. Se você vai fazer algo em nível de nação, não pode ser no nível normal, tem que ser porção dobrada. Faz de uma forma que caibam 2 porções da semente que você dava normalmente. Você quer algo para a sua profissão, você quer algo no seu lar, você quer algo que mude a estrutura da sua família, da sua herança, dos seus filhos, faça porção dobrada de semente. E de algo que lhe custe, porque ali foi só o rego que ele fez na porção dobrada de semente, mas colocou água abundante até escorrer, até sair daquele lugar. Porque diz que a água escorreu do local onde ele cavou. Ele disse: Deus, pode fazer, que agora desça fogo e mostra quem é Deus em Israel. Deus vai mandar fogo para queimar tudo aquilo que tem que ser queimado, que tenta levar a tua família para o inferno, que tenta destruir a tua casa, que tenta destruir a tua linhagem, que tenta destruir aquilo que Deus te colocou como favor e aquilo que Deus te colocou como herança. Deus, nessa noite, recebe aí você que está em casa, vai mandar fogo dos céus sobre a tua semente, sobre a tua oferta, sobre aquilo que você vier no altar e fizer guerra no altar, honrando a Deus, dizendo que não está mais no trono aquele espírito sobre a sua casa, o espírito do vício, o espírito do maligno, o espírito que controlava teu filho, o espírito que controlava teu cônjuge, o espírito que controlava a tua mãe, o espírito que controlava o teu pai, o espírito que controlava. Deus mandou ouvir aqui nessa noite para dizer para você que as escamas não mais ficarão nos olhos, cairão, e você muitas vezes ficará impactado com o que você vai ver, mas a luz virá e a transformação ocorrerá, e Deus transformará você e a sua casa, servirão ao Senhor. Recebe aí em nome de Jesus. Pastor, mas por que o senhor está falando de família? Porque Jezabel, irmãos, não é esposa de Acabe somente, mas sim um espírito, um principado, que atua para desconstruir o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. A promessa de restauração da família está escrita em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Você pode abrir Malaquias 4, último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Deus coloca nos últimos versículos para dizer: olha, é para frente, já vai se cumprir no novo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Oxe, mas Elias não foi tomado, não estava ali? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o quê? O coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que nós temos visto nos últimos dias, irmão? Filhos se voltando contra pais, pais contra filhos, famílias se dissolvendo, famílias sendo atacadas, e Deus permitindo algo para que nós fiquemos mais ainda em família, e as pessoas não querem ficar dentro de casa, não querem ficar em família, e Deus dizendo: não, é para ficar, e para orar, e para clamar, porque eu vou agir. O espírito de Jezabel, ela vem mudando o padrão familiar. Jezabel é uma mulher que tomou a frente do governo da sua casa, uma desconfiguração do padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Por isso que Jesus olhou para João Batista e disse: esse era o Elias que deveria de vir, porque João Batista disse para Herodes: essa mulher não é tua, mas do teu irmão. Apontou um padrão familiar errado. Elias não derrubou Jezabel com um decreto, uma espada, a apostila de um curso. Ele derrubou com uma guerra de altar. Não adianta você pegar e dar curso onde é necessário primeiro agir no mundo espiritual. Você não consegue ensinar coisas para uma pessoa onde o altar, a guerra de altar não aconteceu, o trono não foi tirado e o governo foi mudado. Quem governa a nossa vida? Não, eu sou crente, eu vou para a igreja.
Quem governa? Baal? Mamon? Eu dou o dízimo direito, eu entrego a minha oferta? Baal, eu acredito mais em outras situações dentro de mim, como Abraão foi provado, e Elias está agindo pela nação agora, pelo povo de Israel, os filhos de Deus. Ou melhor, além de filhos de Deus, Israel era considerado a esposa de Deus no Antigo Testamento. Deus estava cuidando da sua esposa, trazendo a sua esposa de volta para dentro de casa. Se você não sabe disso, Deus é o marido, Israel é a esposa. E você vai ver os profetas que ele levanta para cuidar da esposa dele. No Novo Testamento, continua. E a gente quer sempre fazer pai e filho, quer ser o filho mimado do pai. Não é só pai e filho, irmãos. Tem paternidade, a gente tem que aprender sobre paternidade, claro, mas a gente tem que entender o relacionamento de Deus entre Israel, esposa, e Deus, marido. E depois vem Jesus, o noivo, para casar com a sua noiva, a igreja. E Jezabel veio justamente atacar, tanto no Antigo Testamento, a noiva de Deus, para atacar as famílias. E Jezabel vem de novo no Novo Testamento. Na época em João Batista estava anunciando sobre Jesus, e Herodes se coloca ali dominado por Herodias, que era a mulher do seu irmão. E de novo Jezabel está atuando. A manipulação, o agir, muitas vezes na nossa própria mente, vai cair por terra em nome de Jesus. A palavra que Deus trouxe profeticamente é que Jezabel vai cair por terra, porque tem Elias como o apóstolo dessa igreja, como outros homens e mulheres que estão sendo levantadas, como essa cesta profética que está treinando você no mundo espiritual para ser um profeta. Você que está em casa, venha na cesta profética. Você que está aqui, traga o seu familiar. Você que está aqui, quer agir com uma palavra profética, quer atuar com uma palavra de fogo, quer agir com o poder de Deus na sua vida. Venha e traga alguém para a cesta profética, para Deus atuar com poder, para Deus atuar com uma bolada de fogo, para Deus atuar com uma unção tremenda que vai te levantar nessa nação, irmão. A gente tem que entender uma coisa: o fogo vem quando o altar está restaurado. Uma coisa que nós devemos nos examinar sempre: o nosso altar está certo diante de Deus? Ou é necessário a gente fazer uma oferta, restaurar, dar um tempo, parar, pensar, meditar? O profeta, ele não vem para te esmagar, ele não vem para te destruir. Deus traz os profetas para te restaurar, para te alertar, para te levar para a redenção, para te levar para um recomeço, para te levar para um renovo, para te alertar e dizer: ei, acorda, ei, você está perdendo os anos da sua vida, ei, você está marcando passo, ei, você está no deserto. Restaura, renova, deixa fazer de novo, seja agora transformado, seja agora mudado a vossa mente. Sabe quando muda a sua mente, pastor Edivaldo? Quando você diz: Deus, faz em mim, e para de orar para fazer no outro. Muitas vezes entendemos errado. Transformar a vossa mente, a gente quer que todo mundo mude, mas o transformar a vossa mente é deixar que a palavra de Deus transforme você, e pelo seu transformar, Deus começa a ter autoridade e legalidade para transformar tudo que está em volta de você, porque Deus estabelece o padrão dele a partir de você, e não a partir que você quer que os outros sejam mudados. Amém? Como eu disse, altar define trono e trono define governo. Então Deus voltou a governar, e o povo começa a declarar entusiasticamente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na sua casa, só o Senhor é Deus na sua família, só o Senhor é Deus no teu trabalho, só o Senhor é Deus nos lugares onde você vai de férias, só o Senhor é Deus onde você quer que ande, só o Senhor é Deus onde você esteja. O Senhor
tem que ser Deus para o governo dele continuar pleno na sua vida. Amém? Só que não para aí. Deus diz: unge a Azael, rei da Síria, em 2 Reis 19, 15 e 17. Ele começa a dar de novo missão para o profeta. Unge a Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e unge Eliseu, que vai te substituir. Pastor, não estou entendendo, o que o senhor está dizendo? Olha só o que Deus está dizendo, irmãos. Preste atenção, a batalha espiritual no altar foi vencida. Amém? A batalha espiritual no altar foi vencida. No mundo espiritual foi vencido. Jezabel foi tirada do trono? Não. Quem tira Jezabel do trono? Jeú. E se vocês não lembram, nem Elias conseguiu ungir Jeú. Foi Eliseu que depois colocou o moço, e o moço foi lá e ungiu Jeú. Ei, irmãos, isso aqui é mundo espiritual. A batalha foi vencida nos altares. O trono foi tirado de Jezabel no mundo espiritual. E depois veio Jeú e tirou ela do trono no mundo físico. Ele disse: empurra ela daí. Os eunucos empurraram ela. E se cumpriu a palavra dita lá atrás por Elias, que os cachorros iam lamber o sangue dela. Ela cai lá de cima. Jeú passa com a carruagem ainda, ela se espatifa e passa por cima dela. Por quê? Pastor, mas o senhor está falando isso de uma pessoa. Eu estou dizendo a representação no mundo espiritual de que era Jezabel. Um principado que caiu, e a palavra se cumpriu, porque ela não mudou e continuou controlada por um principado. Deus está dizendo: mude a sua vida, porque quem deve te controlar é Deus. Quem deve estar no trono da sua vida é Deus. Quem deve estar no governo na sua vida é Deus. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo conhece, e Ele te ama. Ele vai te pegar nessa noite e dizer: tu és meu, tu és minha. E você profeticamente vai levantar um altar nessa noite, e Deus vai honrar você e a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acontecer nessa noite no mundo espiritual uma guerra de altares. E com o passar dos dias, você vai ver que foi destronado da sua vida algo que precisava ser tirado, e o governo de Deus se estabelecerá plenamente aí na sua casa, aí na sua família. Mas você precisa fazer uma oferta, porque Elias ofertou. E eu quero te dizer agora o terceiro altar. O próprio Deus ofertou. O seu Filho, Jesus Cristo, foi para uma guerra de altares. E Ele suou sangue e disse: se possível, passa de mim esse cálice. E Ele foi para um monte, em sacrifício, num madeiro, numa cruz. Ele era a pedra de esquina. A cruz e o madeiro era a viga da sua casa. E a pedra de esquina foi colocada ali, naquele madeiro, como um sacrifício perfeito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro altar veio te resgatar do império das trevas, te tirar de um trono e te levar para um outro governo. O trono de Satanás, do Adão por onde entrou o pecado, caído, foi tirado da tua vida. Quando você aceita Jesus, ouviu na sua casa, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, devido a Ele ter sido levantado no madeiro, também na hora nona, como foi o sacrifício de Elias, e com certeza lá do Monte de Moriá também deve ter sido de Isaac, quando foi trocado pelo cordeiro. Naquele momento, o poder de Deus foi liberado para quem declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se nessa noite você quer sair do governo das trevas para o governo do reino de Deus na sua vida, declare aí na sua casa, declare aqui nessa igreja. Todos repitam comigo: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? E nessa guerra de altares,
no mundo espiritual já foi vencido. Os filhos de Deus começam a ser chamados. A pregação do Evangelho começa a acontecer. E vai chegar um dia que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E vai acontecer a batalha do Armagedon, no Vale do Megido, onde começará a cair todos no mundo físico, porque no mundo espiritual, na guerra de altares, o trono já foi tirado, o governo já foi modificado, e aqui nessa terra nós temos autoridade dada em Jesus Cristo para fazer guerras de altares, para liberar palavras proféticas, para dizer que principados, potestades, principalmente no nível do apóstolo, para declarar que situações vão mudar, e no mundo espiritual começam a mudar, e a gente começa a ver mudar no mundo físico. Nessa noite, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, levante a sua mão. Existe alguém aqui? Existe alguém aqui? Na sua casa, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois ligue, mande um WhatsApp para alguém que você conheça dessa igreja, ou para o nosso número que você depois pode anotar no telão, amém? E está recebendo as nossas informações sobre essa igreja, sobre o ministério da fé, que vai estar abençoando a sua família, a sua casa. Nessa noite eu quero que você pegue esse envelope, porque vai determinar um novo tempo na sua vida, um tempo profético na sua vida vai começar a se cumprir. Se nessa noite você entendeu o que é guerra no altar, guerra de altares, para ver o inimigo sendo destronado de situações que estavam sobre a sua vida ou em volta de você, e um outro governo, o governo de Deus, vai estar sobre a sua vida. Pastor, mas eu já sou crente. Querido, você quando não tinha Jesus como seu Senhor, você é salvo. E quando você entra em guerra de altares por alguma coisa, você é liberto. Não, pastor, mas eu estou sempre debaixo do sangue. Tem coisas que começaram a entrar na tua vida que você não percebeu. É necessário fazer guerra de altares para destronar o inimigo. Destronar o inimigo da sua vida, do seu cônjuge, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios. Pegue esse envelope, querido, isso daqui é muito sério. Quando Deus me deu essa palavra, eu pedi confirmação de Deus, eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus, e sem falar nada, o apóstolo disse: você prega nessa sexta, na sexta profética? Oh Deus, mais do que essa confirmação, que quase o anjo tem que falar com o apóstolo para a gente pregar. Sei que o Espírito Santo fala com ele. Nessa noite, através dessa oferta, semente, porção dobrada de semente, uma oferta que vai mudar governos, porque atuações de espíritos malignos sobre vocês e sobre as famílias estão sendo destronados nessa noite, pelo poder da palavra profética liberada, debaixo da unção apostólica, do apóstolo Fade Farage, da apóstola Lígia Farage. Eu estou agora declarando sobre a sua vida, como o apóstolo disse que situações iriam mudar, que nesse ano visão perfeita ia ser realizada. Deus está fazendo essa guerra de altar nessa noite com você, sobre a sua vida, sobre a sua família, pegando agora a tua oferta que é de semente, porção dobrada. É uma oferta não normal, é uma oferta a mais, é uma oferta de Deus, é uma oferta para honrar a Deus, é uma oferta que Deus está agora recebendo. E Deus está destronando o inimigo. Fique de pé agora, se posicione, fique de pé. Fique aí na sua casa, você pode ofertar, tem um QR Code, tem aí os dados bancários aparecendo na tela. Você pode agora fazer a sua oferta, preparar a sua oferta, que pelo poder agora que vem de Deus, sobre essa oferta, como Abraão fez, como Elias fez com aquelas águas colocadas ali, como o próprio Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo, oferecendo a Ele naquele altar.
pela sua vida, pela sua família. Levante agora essa oferta. Para fazer essa guerra no altar sempre tem que ter uma oferta. Para se guerrear no altar sempre tem que ter uma oferta. Não venha de mãos vazias nessa guerra de altar. Você está escutando aí na sua casa, você está escutando aqui. Adaraia Shedekeia, mas agora Deus vai alinhar o trono, Deus vai alinhar o governo, Deus vai alinhar agora aquilo que precisava alinhar. Eu vejo agora pessoas sendo libertas de vícios, eu vejo agora pessoas sendo libertas e escamas caindo dos olhos. Agora eu vejo comportamentos sendo mudados, agora eu vejo atitudes diferentes entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. Agora eu vejo e declaro essa guerra no altar. Jezabel sendo repreendida na tua casa, na tua família, no teu lar, no governo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda manipulação, toda corrupção, todo engano, todo comportamento inadequado caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, legiões, que o Senhor te repreenda, legiões, em nome de Jesus. Assim nós declaramos essa unção, em nome de Jesus, dessa guerra de altar, vindo agora o trono sendo mudado, o governo de Deus sendo estabelecido sobre a tua vida, restabelecido sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer com alegria a sua oferta. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras. Uma gíria helenista. Deus está quebrando a cultura helenista, a cultura cosmopolita, a cultura que vem trazer uma situação que não é o reino de Deus. Deus está mudando situações. Que você saia com essa palavra de Deus capturada dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Você vai ver através dessa fé, dessa oferta, desse receber de Deus, mudança na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pode declarar isso, diga. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite aí, irmão? Quem recebeu a palavra profética? Faça guerras. Quebre todo o altar de Satanás na tua vida, porque Deus, Ele vai honrar a tua fé. Eu creio nisso, amém? Queridos,
esse final de mês nós vamos ter algo extraordinário acontecendo aqui no Ministério da Fé. No dia 30 de agosto, nós teremos o batismo nas águas. Amém? Você que ainda não é batizado, você que ainda não desceu as águas do batismo, desceu as águas da mudança da tua história, hoje você pode estar conversando com um dos nossos pastores que estão aqui à frente, pastor Craveiro, pastora Nelinha. Você pode procurar eles e você vai ser conduzido para a nossa célula de batismo e você vai viver o sobrenatural. Anote na sua agenda, dia 30 de agosto, batismo nas águas. Vai ser um momento top, vai ser o momento onde a glória vai descer e o céu vai invadir a terra em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E esse final de semana, querido, está incrível. Domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, estaremos aqui com o nosso apóstolo Fadi Farage. Às 19 horas também estaremos com o nosso apóstolo Fadi Farage. Vai ser um final de semana repleto da presença de Deus. E olha, gente, vem aí muito em breve a nossa rede de adolescentes do Ministério da Fé. Amém, querido? Você que tem um adolescente em casa, nesse domingo agora, pela manhã, após o culto, nós vamos ter a nossa primeira reunião estratégica da rede de adolescentes. Então, se você tem um filho adolescente, traga ele no domingo pela manhã, porque nós vamos estar nos reunindo e vai ser uma manhã sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Levante a mão para a pessoa do seu lado e diga para ela que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida. Fala para ele, guerra de altares. Amém? Queridos, no final, os pastores vão estar diante do altar e você vai receber uma ministração sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Amém?